Clara, uma herdeira grávida de 7 meses, desmaia após um confronto inesperado, com a amante de seu marido em plena recepção de um hospital de luxo. O vídeo da queda viraliza, desencadeando uma guerra silenciosa entre poder, reputações e segredos de família. Mas uma carta anônima e um rosto oculto no julgamento revelam que a verdade pode ser ainda mais sombria do que todos imaginavam. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. A luz da manhã entrava pelas janelas amplas do Hospital St. Clair, com aquela claridade típica de São Paulo, quando o dia ainda não decidiu se será ensolarado ou nublado. Clara Venturi ajeitou o vestido azul marinho sobre a barriga de 7 meses, sentindo o peso da gravidez e de algo muito mais pesado que ela não conseguia nomear. Talvez fosse solidão, talvez fosse medo, ou talvez fosse apenas o cansaço de fingir que estava tudo bem quando nada estava. Ao redor dela, o hospital exalava luxo discreto. Sofás de couro italiano, revistas de decoração e moda importadas. Um silêncio que custava caro. Tudo ali foi projetado para que pessoas como ela, pessoas com sobrenomes que abrem portas e fecham negócios, se sentissem em casa. Mas Clara nunca se sentiu tão longe de casa quanto naquela manhã. Ela observou as outras mulheres na sala de espera. Uma delas lia uma revista, sorrindo para o marido ao lado. Outra conversava animadamente ao telefone sobre o chá de bebê que estava organizando. Clara desviou o olhar. Não suportava ver o que ela não tinha, o que André lhe negava com cada ausência, com cada desculpa ensaiada sobre reuniões importantes e viagens inadiáveis. André Toscano, seu marido, o homem que prometeu estar ao seu lado em todos os momentos importantes e que, ironicamente, estava ausente em todos eles. Presidente de uma holding internacional, sempre ocupado demais para acompanhá-la aos exames, sempre atrasado demais para jantar em casa, sempre distante demais para perceber que ela estava se despedaçando por dentro. Clara fechou os olhos e respirou fundo, tentando acalmar o bebê que se mexia inquieto dentro dela, como se o pequeno sentisse a angústia da mãe e protestasse contra ela. Ela colocou a mão sobre a barriga e sussurrou baixinho, mais para si mesma do que para a criança. Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Mas ela sabia que estava mentindo. A enfermeira chamou seu nome e Clara se levantou com esforço, segurando a bolsa cara que sua mãe lhe dera de presente no último aniversário. Um presente vazio, como tudo na vida dos Venturi. Aparências. Sempre aparências. Seu pai, Otávio Venturi, construiu um império financeiro baseado na imagem de solidez, confiança e poder. E ela foi criada para ser a extensão perfeita dessa imagem. Sorrir nas horas certas, calar nas horas necessárias, representar a família com elegância, mesmo quando por dentro tudo desmoronava. Os exames foram rápidos. Pressão arterial um pouco alta, mas nada preocupante, segundo o médico. O bebê estava bem. Clara estava bem. Pelo menos era o que diziam os números nas telas e nos papéis. Ela agradeceu educadamente, sorriu como sempre fazia e voltou para a sala de espera enquanto aguardava a liberação final dos resultados. Foi então que viu Sílvia Bernardes, alta, elegante, envolta em um perfume que Clara reconheceu imediatamente porque era o mesmo que sentira no paletó de André semanas atrás. Sílvia usava um vestido branco justo, saltos altíssimos e carregava uma bolsa que provavelmente custava mais do que o carro de muita gente. Mas não era a roupa que chamava a atenção. Era a postura, a forma como ela entrou na sala como se fosse dona do lugar, como se tivesse todo o direito de estar ali, como se não devesse satisfação a ninguém. Clara sentiu o coração acelerar. As mãos ficaram frias. A respiração prendeu no peito. Sílvia Bernardes, a mulher que há meses ocupava as colunas de fofoca, a suposta amante de André, a razão de tantas noites em claro, de tantas perguntas sem resposta, de tantas mentiras mal contadas. E ela estava ali, no mesmo hospital, no mesmo corredor, como se fosse uma provocação do destino. Clara tentou desviar o olhar,
Mas era tarde demais. Sílvia já a tinha visto. E pior, estava vindo em sua direção. Cada passo de Sílvia ecoava no chão de mármore como uma sentença. Clara quis sair, quis correr, quis simplesmente desaparecer, mas seu corpo pesado, grávido, exausto, não obedecia aos comandos da mente. Ela ficou ali, paralisada, enquanto Sílvia se aproximava com um sorriso que não chegava aos olhos. "Olá, Clara", disse Sílvia, e sua voz era gelada como o ar-condicionado do hospital. "Que surpresa te encontrar aqui." Clara engoliu em seco. Tentou manter a compostura como fora ensinada a fazer a vida toda. Não demonstrar fraqueza. Não dar ao adversário a satisfação de vê-la quebrar. "Sílvia", respondeu Clara, e sua voz saiu mais firme do que esperava. "O que você está fazendo aqui?" Sílvia riu. Um riso baixo, desdenhoso, cruel. "Poderia te fazer a mesma pergunta, mas imagino que seja pelos exames, não é? Cuidando do bebê. Como é admirável. Uma mãe tão dedicada. Pena que seu marido não compartilhe do mesmo entusiasmo." As palavras caíram como pedras sobre Clara. Cada sílaba foi escolhida para ferir, para abrir feridas que ainda não tinham cicatrizado, para esfregar sal onde já doía tanto. "Você não tem o direito de falar sobre meu casamento", disse Clara, e agora sua voz tremia. "Não tem o direito de estar perto de mim." Sílvia deu de ombros como se a dor de Clara fosse irrelevante. "Direito? Querida, direito é algo que se conquista. E eu conquistei a atenção de André de uma forma que você aparentemente não conseguiu. Talvez seja porque você é fraca demais, emocional demais, carente demais. Homens como André precisam de mulheres fortes, não de esposas que só sabem chorar e reclamar." Clara sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Não daria a Sílvia essa vitória. "Você não conhece nada sobre mim", disse Clara, tentando manter a voz firme. "E não conhece nada sobre o que André e eu temos." Sílvia se inclinou para a frente, invadindo o espaço pessoal de Clara, falando baixo o suficiente para que só ela ouvisse. "Eu sei que ele não te ama. Sei que dorme em hotéis porque não suporta voltar para casa. Sei que menciona seu nome com enfado, como se você fosse um peso, uma obrigação. E sei que quando está comigo ele é livre, feliz, vivo." Algo dentro de Clara se rompeu. Toda a educação, toda a contenção, toda a compostura que ela cultivou durante anos desapareceu em um instante. Ela não planejou, não pensou, apenas reagiu. "Sai da minha frente", disse Clara, empurrando Sílvia com as duas mãos. O empurrão não foi forte, não foi violento, mas foi suficiente para desequilibrar Sílvia, que tropeçou nos saltos altos e deu um passo para trás, batendo contra uma mesinha de revista. Sílvia se recuperou rapidamente e seus olhos brilharam com uma mistura de raiva e satisfação. Como se tivesse conseguido exatamente o que queria. Como se tivesse provocado Clara até o ponto de ruptura, só para provar que ela era, de fato, fraca. "Você vai se arrepender disso", disse Sílvia, baixo e ameaçador. E então, antes que Clara pudesse responder, Sílvia se virou e deu um empurrão de volta. Mas o empurrão de Sílvia foi diferente. Foi calculado. Foi forte. Foi direcionado. Clara sentiu o impacto no ombro. Sentiu o corpo se desequilibrar. Sentiu o chão se aproximar em câmera lenta. Ela tentou se segurar. Tentou proteger a barriga. Mas não houve tempo. Seu corpo atingiu o chão de mármore com um som seco e terrível, que ecoou por toda a recepção. A dor foi imediata, aguda, insuportável. Clara tentou gritar, mas não conseguiu. Tentou respirar, mas o ar não entrava. Sentiu algo quente escorrer entre suas pernas e soube com uma certeza aterradora que algo estava muito errado. Vozes começaram a gritar ao redor dela. Enfermeiras correram. Um alarme soou em algum lugar distante. Mãos a tocaram, a viraram, a examinaram. Mas Clara já não estava mais ali. Sua mente estava longe, em algum lugar escuro e silencioso, onde a dor não alcançava. A última coisa que Clara viu antes de tudo escurecer foi o rosto de Sílvia.
Não havia arrependimento ali, não havia culpa, apenas aquele olhar frio, calculado, vazio. E então, nada. O telefone de Otávio Venturi tocou no meio de uma reunião do conselho. Ele normalmente ignoraria, mas algo no número desconhecido o fez atender. Era o Hospital St. Clair. Sua filha tinha sofrido um incidente. Ela estava na UTI. A situação era grave. Otávio desligou sem dizer uma palavra. Pegou o paletó e saiu da sala de reuniões sem dar explicações. Não precisava. Ninguém questionava Otávio Venturi. Durante o trajeto até o hospital, ele não sentiu medo. Otávio não era homem de sentir medo. Era homem de resolver problemas, de controlar situações, de manipular variáveis até que elas se alinhassem aos seus interesses. Mas quando entrou na UTI e viu Clara deitada naquela cama, pálida, entubada, conectada a uma infinidade de máquinas que apitavam e piscavam, algo dentro dele vacilou. Não era exatamente emoção. Otávio, há muito tempo, tinha aprendido a suprimir emoções. Mas era algo próximo. Uma rachadura na armadura. Um lembrete de que, apesar de todo o seu poder, de toda a sua influência, ele ainda era humano. E sua filha estava ali, frágil, quebrável, humana. O médico explicou a situação em termos técnicos que Otávio mal registrou. Trauma, hemorragia, risco ao bebê, coma induzido. Precisamos esperar, esperar. Otávio Venturi nunca esperou por nada na vida. Sempre fez as coisas acontecerem. Sempre controlou o ritmo, a direção, o resultado. Mas ali, naquele quarto estéril e branco, ele não tinha controle sobre nada. Ele pediu para ver as imagens de segurança. O hospital hesitou. Mas Otávio não era homem de aceitar hesitação. 10 minutos depois, ele estava em uma sala pequena, assistindo ao vídeo em um monitor de alta definição, e viu tudo. Viu Sílvia se aproximando de Clara. Viu a conversa tensa. Viu o empurrão inicial de Clara, fraco e defensivo. E viu o empurrão de Sílvia, forte e deliberado. Viu sua filha cair. Viu o pânico que se seguiu. Otávio assistiu ao vídeo 3 vezes. Na terceira, ele já sabia exatamente o que fazer. Ele pegou o telefone e fez uma série de ligações. Para seu advogado particular, para o chefe de segurança, para um jornalista que lhe devia favores, para o delegado que comandava a região, para um juiz que tinha ambições políticas e precisava de financiamento. Cada ligação foi curta, direta, eficiente. Otávio não pediu, não suplicou. Apenas informou o que precisava ser feito. E as pessoas do outro lado da linha sabiam que não havia opção de recusa. Sílvia Bernardes seria destruída. Não apenas punida, destruída. Sua imagem, sua carreira, sua vida social. Tudo seria sistematicamente desmontado até que não sobrasse nada além de ruínas e arrependimento. E André Toscano, o marido covarde que não protegeu sua esposa, que não estava presente quando deveria, que permitiu que uma amante se aproximasse da mulher grávida. André também pagaria. Não da mesma forma que Sílvia, porque ele carregava o sobrenome errado e tinha conexões que Otávio precisaria neutralizar com mais cuidado. Mas pagaria. Otávio voltou para o quarto de Clara. Sentou-se ao lado da cama e, pela primeira vez em décadas, segurou a mão de sua filha. A pele dela estava fria, os dedos inertes. Ele não disse nada. Não havia palavras para o que sentia, mas fez uma promessa silenciosa. Uma promessa que ele cumpriria com toda a força do império que construiu. Ninguém machuca uma Venturi sem consequências. Enquanto Otávio planejava sua vingança meticulosa, André Toscano estava em uma sala de reuniões em outro canto da cidade, completamente alheio ao fato de que sua vida estava prestes a desmoronar. Ele discutia índices de produtividade, margens de lucro, projeções para o próximo trimestre. Coisas que naquele momento pareciam importantes. Seu telefone vibrou. 1 vez, 2, 3. Ele ignorou. Estava no meio de uma apresentação importante e não podia ser interrompido. Foi só quando seu assistente entrou na sala, pálido e visivelmente nervoso,
que André percebeu que algo estava errado. Senhor Toscano, preciso falar com o senhor. É urgente. André pediu licença e saiu da sala. No corredor, o assistente lhe entregou o telefone. É do Hospital St. Clair, sobre sua esposa. André sentiu o estômago se contrair. Pegou o telefone com mãos que, de repente, pareciam pesadas demais. A notícia chegou em fragmentos. Incidente. UTI. Estado grave. Bebê em risco. André desligou e ficou parado no corredor, tentando processar o que acabara de ouvir. Clara estava no hospital. Clara estava em perigo. Clara estava sozinha porque ele não estava lá. Pela primeira vez em muito tempo, André Toscano sentiu algo que não era ambição ou desejo ou estratégia. Sentiu culpa, pesada, opressora, inescapável. Ele cancelou a reunião e correu para o hospital. Durante o trajeto, tentou ligar para Clara como se ela pudesse atender. Tentou se lembrar da última vez que realmente conversaram, que realmente se olharam nos olhos, que realmente estiveram presentes um para o outro. Mas as memórias eram vagas, diluídas em meses de ausências e desculpas. Quando chegou ao hospital, encontrou Otávio Venturi na sala de espera da UTI. O sogro estava sentado, rígido, com as mãos entrelaçadas, olhando para o nada. André se aproximou, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Otávio levantou a mão pedindo silêncio. Não, disse Otávio, sua voz baixa e perigosamente calma. Você não tem o direito de falar. Não agora. André abriu a boca para protestar, mas algo no olhar de Otávio o fez parar. Não era raiva, era algo pior. Era decepção, era julgamento, era a certeza de que André tinha falhado. E ele tinha. Otávio se levantou e caminhou até André, parando a poucos centímetros de distância. Você não estava lá, disse Otávio. Ela estava sozinha, grávida, vulnerável, e você não estava lá. Eu não sabia que, começou André, mas Otávio o interrompeu. Você nunca está. Essa é a questão, você nunca está, e agora minha filha está lutando pela vida porque você não cumpriu a única obrigação que tinha. Protegê-la. As palavras foram como tapas. André quis se defender, quis explicar que tinha responsabilidades, que tinha uma empresa para gerenciar, que não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas todas essas desculpas soavam vazias até para ele. Otávio deu um passo para trás, como se a proximidade de André fosse insuportável. Eu vi o vídeo, disse Otávio. Sei quem fez isso, e sei que essa pessoa tem conexão com você. André sentiu o sangue gelar. Silvia? Otávio não respondeu. Não precisava. A verdade estava ali, suspensa entre eles, impossível de ignorar. Eu vou destruí-la, disse Otávio, sua voz tão fria quanto aço, e você vai me ajudar. Ou será destruído junto com ela. Não foi um pedido, foi uma ordem. E André, pela primeira vez na vida, se sentiu completamente impotente. 3 dias se passaram. Clara permaneceu em coma. Os médicos falavam em sinais vitais estáveis, mas ninguém sabia quando ela acordaria. Ou se acordaria. O bebê estava bem, milagrosamente, mas cada hora que passava era uma hora a mais de incerteza. André não saiu do hospital. Dormiu em cadeiras desconfortáveis, comeu o que lhe traziam, recusou reuniões e ligações. Pela primeira vez em anos, sua empresa não era prioridade. Clara era. Mas algo mudou naqueles dias de vigília. André teve tempo para pensar, tempo para refletir, tempo para perceber que tinha passado anos construindo um império e destruindo um casamento. E agora, diante da possibilidade de perder Clara para sempre, ele se deu conta de quanto tinha jogado fora. Ele pensou em Silvia, no caso que tiveram, na forma como ela apareceu em sua vida quando ele estava vulnerável, quando o casamento estava frio, quando ele se sentia invisível em sua própria casa. Silvia foi excitante, nova, diferente, mas nunca foi amor, foi fuga, foi egoísmo, foi covardia. E agora, Clara pagava o preço por suas escolhas. André sabia que Otávio estava certo. Silvia precisava pagar, não apenas pelas leis dos homens, mas pela justiça natural das consequências. Ela tinha machucado Clara,
Tinha colocado em risco a vida do bebê. Tinha cruzado uma linha que não podia ser descruzada. E André tinha permitido isso. Tinha criado o ambiente para que isso acontecesse. Tinha alimentado a situação com suas ausências, suas mentiras, suas fraquezas. Na manhã do quarto dia, André entrou no quarto de Clara e se ajoelhou ao lado da cama. Segurou a mão dela, ainda fria, ainda inerte, e falou baixo, como se ela pudesse ouvi-lo através do coma. Eu sinto muito. Sinto muito por tudo. Por não estar lá, por não te ver, por não te valorizar. Você merecia mais, merecia melhor. Merecia um homem que estivesse presente, que te amasse da forma que você precisa ser amada. Ele esperou por uma resposta que não veio. Apenas o som constante dos monitores preenchendo o silêncio. Se você voltar, continuou André, sua voz quebrando, eu vou ser diferente. Eu prometo. Vou estar presente. Vou te proteger. Vou ser o marido que você sempre quis que eu fosse. Mas mesmo enquanto fazia essas promessas, André sabia que eram vazias, porque ele já tinha feito essas promessas antes. No altar, no nascimento de suas expectativas como casal, em cada aniversário. E sempre quebrou. Algumas pessoas não mudam, algumas pessoas apenas prometem mudança até que a crise passe, e então voltam a ser exatamente quem sempre foram. E André temia que ele fosse uma dessas pessoas. Lá fora, nas ruas de São Paulo, a história já começava a vazar para a imprensa. Fotos de Clara sendo levada às pressas para a UTI. Rumores sobre uma briga com uma amante do marido. Especulações sobre o estado do bebê. A mídia farejava sangue na água, e nada vendia mais jornais do que escândalo envolvendo famílias poderosas. Silvia Bernardes acordou naquela manhã sem saber que sua vida estava prestes a implodir. Ela tomou seu café da manhã, checou as redes sociais, respondeu e-mails de trabalho. Tudo normal, tudo sob controle. Foi só quando seu telefone começou a tocar incessantemente que ela percebeu que algo estava errado. Ligações de amigas perguntando se ela estava bem, mensagens de colegas de trabalho com links para notícias online, e-mails de sua agência de publicidade pedindo esclarecimentos urgentes. Silvia abriu o primeiro link e sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Amante de empresário acusada de agredir esposa grávida. O vídeo mostra tudo. Havia fotos dela, do hospital, de Clara sendo socorrida. E pior, havia trechos do vídeo de segurança. Editados, claro, para mostrar apenas o momento em que ela empurrou Clara, cortando a parte em que Clara a empurrou primeiro. A narrativa estava sendo construída, e ela era a vilã. Silvia tentou ligar para André. Ele não atendeu. Tentou novamente. Nada. Ela precisava falar com ele. Precisava explicar. Precisava que ele a defendesse, que mostrasse a versão completa da história, que usasse sua influência para protegê-la da forma como prometeu que faria se algum dia precisasse. Mas André não atendia. E Silvia começou a entender com uma clareza dolorosa que ela estava sozinha. Os dias seguintes foram uma descida ao inferno. Marcas cancelaram contratos. Sua agência de modelos a dispensou. Amigas pararam de responder mensagens. Sua foto estava em todos os jornais, sempre com legendas que a pintavam como a destruidora de lares, a mulher sem escrúpulos, a amante cruel. E o pior era que parte dela sabia que mereciam aquilo. Não por ter defendido algo, mas pelas escolhas que fez, por ter se envolvido com um homem casado, por ter confrontado uma mulher grávida, por ter permitido que sua raiva e seu desejo de ser reconhecida a levassem a um lugar de onde não havia retorno. Clara abriu os olhos e não reconheceu o teto branco acima dela. Não reconheceu o cheiro asséptico. Não reconheceu o som constante dos monitores. Por um momento, ela não reconheceu nem a si mesma. Onde estava? O que tinha acontecido? Porque seu corpo parecia tão pesado, tão distante, como se pertencesse a outra pessoa. Ela tentou se mover, mas seus músculos não responderam. Tentou falar, mas sua garganta estava seca, dolorida, como se tivesse passado dias sem água. Piscou várias vezes, tentando trazer o mundo ao foco,
E foi então que viu uma enfermeira ao lado de sua cama. "Bem-vinda de volta, Clara", disse a enfermeira com um sorriso gentil. "Você nos deu um grande susto." Clara tentou perguntar o que estava acontecendo, mas só conseguiu emitir um som rouco e ininteligível. A enfermeira imediatamente pegou um copo com água e um canudo, ajudando Clara a beber lentamente. Devagar, devagar. "Você ficou entubada por vários dias. Sua garganta vai doer por um tempo." "Dias?" Clara tentou processar a informação. "Que dias? Quantos dias?" Como se lendo sua mente, a enfermeira continuou. "Você está no Hospital St. Clair há 7 dias. Sofreu uma queda e entrou em coma. Mas você está melhorando agora. Os médicos vão ficar muito felizes em saber que você acordou." Queda. A palavra ecoou na mente de Clara como um sino distante. E então, as memórias começaram a voltar, aos poucos, em fragmentos. Sílvia, o hospital, a discussão, o empurrão, a dor, o medo, o bebê. Clara levou a mão à barriga com um movimento brusco que fez seu corpo inteiro protestar em dor. Mas ela não se importou. Precisava saber. Precisava ter certeza. "Meu bebê", conseguiu dizer, sua voz pouco mais que um sussurro rouco. "Meu bebê está bem?" A enfermeira sorriu e colocou a mão sobre a de Clara. "Seu bebê está bem. Foi um milagre, mas ele está bem. Forte. Lutador. Como a mãe dele." Clara sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Lágrimas de alívio, de gratidão, de exaustão. Seu bebê estava bem, nada mais importava. Nada mais. A enfermeira saiu para chamar o médico e Clara ficou sozinha com seus pensamentos. 7 dias. Ela tinha perdido 7 dias de sua vida. 7 dias em que o mundo continuou girando sem ela. 7 dias em que seu bebê cresceu dentro dela sem que ela estivesse consciente. 7 dias em que tudo, absolutamente tudo, poderia ter mudado. E tinha mudado. Ela sabia disso. Sentia na forma como seu corpo respondia, na forma como sua mente tentava organizar as memórias fragmentadas, na sensação visceral de que nada seria como antes. O médico chegou poucos minutos depois, acompanhado de sua equipe. Eles fizeram exames, verificaram seus sinais vitais, fizeram perguntas sobre sua memória, sua coordenação, sua visão. Clara respondeu a tudo mecanicamente, ainda tentando processar a realidade de sua situação. "Você teve muita sorte, senhora Toscano", disse o médico. "A queda poderia ter resultado em consequências muito mais graves. Mas você é jovem, forte, e seu corpo respondeu bem ao tratamento. Vamos mantê-la em observação por mais alguns dias, mas o prognóstico é bom." Clara assentiu, mas não estava ouvindo realmente. Sua mente estava em outro lugar. Estava pensando em Sílvia, no que tinha acontecido, no que viria a seguir. "Minha família sabe que acordei?" perguntou Clara. "Sim. Eles serão informados imediatamente. Seu pai está no hospital desde o incidente. E seu marido também. André estava ali, durante 7 dias. A informação deveria trazê-la conforto. Mas tudo o que Clara sentiu foi um vazio estranho. Como se a presença de André fosse irrelevante agora. Como se tudo entre eles já tivesse acabado há muito tempo e ela só estivesse percebendo agora. Otávio Venturi foi o primeiro a entrar no quarto. Clara quase não o reconheceu. Seu pai sempre foi uma figura imponente, sempre impecável, sempre no controle. Mas o homem que entrou naquele quarto parecia menor de alguma forma. Mais velho, mais cansado. Ele caminhou até a cama e, pela primeira vez na memória de Clara, ela viu lágrimas nos olhos de seu pai. "Clara", ele disse, sua voz quebrando, "você voltou." Ela tentou sorrir, mas o esforço foi demais. "Oi, papai." Otávio pegou a mão dela e a segurou com uma força surpreendente, como se tivesse medo de que ela desaparecesse novamente. "Eu pensei que tinha te perdido. Pensei que..." Ele não conseguiu terminar a frase. Não precisava, Clara entendia. Via no rosto dele tudo o que ele não conseguia dizer. O medo, o desespero, a vulnerabilidade que um homem como Otávio Venturi nunca permitia que ninguém visse. "Estou aqui", disse Clara. "Estou bem." Mas ela não estava bem.
E ambos sabiam disso. Otávio se recompôs rapidamente, limpando os olhos e voltando à postura rígida que sempre mantinha. Tem muita coisa que você precisa saber, disse ele. Coisas que aconteceram enquanto você estava ausente. Mas isso pode esperar. Primeiro, você precisa se recuperar. Clara balançou a cabeça. Não. Quero saber agora. O que aconteceu? O que você fez? Otávio hesitou. Clara viu a luta interna em seus olhos. Ele queria protegê-la. Queria poupá-la. Mas ela não era mais a menina que ele podia proteger do mundo. Ela era uma mulher que tinha enfrentado algo terrível e sobrevivido. E ela merecia a verdade. Sílvia Bernardes foi presa, disse Otávio. Há um processo criminal em andamento. Agressão, negligência. As acusações são sérias e as provas são incontestáveis. Ela vai pagar pelo que fez. Clara absorveu a informação em silêncio. Parte dela sentia satisfação. Justiça estava sendo feita. Mas outra parte, uma parte que ela não queria reconhecer, sentia algo mais complicado. Pena? Culpa? Ela não sabia ao certo. E... André? Perguntou Clara, quase com medo da resposta. O rosto de Otávio endureceu. André está do lado de fora. Ele tem estado aqui desde o primeiro dia. Mas, Clara, você precisa saber. Ele e Sílvia. Ela era realmente... Eu sei, interrompeu Clara. Eu sempre soube. Apenas fingi que não sabia porque era mais fácil do que enfrentar a verdade. Otávio suspirou pesadamente. Ele quer te ver. Quer falar contigo. Mas você não precisa vê-lo se não quiser. Posso mandá-lo embora. Posso garantir que ele nunca mais se aproxime de você. Clara pensou por um longo momento. André. Seu marido. O pai de seu filho. O homem que prometeu amá-la e protegê-la e que falhou em ambos. Ela devia odiá-lo. Devia querer mandá-lo embora, nunca mais vê-lo, apagar sua existência de sua vida. Mas o ódio requer energia, requer paixão. E Clara não sentia mais nada disso por André. Só sentia um cansaço profundo e uma tristeza distante. Deixe ele entrar, disse Clara finalmente. Eu preciso falar com ele. Preciso dizer algumas coisas. Otávio assentiu, embora fosse claro que não aprovava. Ele beijou a testa de Clara e saiu do quarto, deixando-a sozinha com sua ansiedade crescente. Poucos minutos depois, André entrou. E Clara quase não o reconheceu também. Ele estava abatido, pálido, com olheiras profundas e barba por fazer. Usava a mesma roupa de dias atrás, amarrotada e manchada. Parecia um homem que tinha envelhecido anos em poucos dias. Ele parou na porta como se tivesse medo de se aproximar. Clara, disse ele, e sua voz estava carregada de emoção. Você acordou. Graças a Deus, você acordou. Clara o observou em silêncio. Estudou seu rosto. Procurou por sinais de sinceridade, de arrependimento genuíno. E os encontrou. Mas também encontrou algo mais. Autocomiseração. A dor de André não era apenas por ela. Era por ele mesmo. Por suas escolhas. Por suas consequências. Você pode se aproximar, disse Clara, sua voz neutra. Não vou te morder. André caminhou até a cama e se sentou cautelosamente na cadeira ao lado. Ele estendeu a mão como se fosse tocar a dela, mas depois pensou melhor e a recolheu. Eu sinto muito, disse ele, e as palavras saíram em uma torrente. Sinto muito por tudo. Por não estar lá quando você precisava. Por Sílvia. Por te machucar. Por ser um marido terrível. Eu não sei como consertar isso. Não sei como fazer você me perdoar. Mas eu quero tentar. Eu preciso tentar. Clara deixou as palavras pairarem no ar entre eles. Ela as tinha esperado ouvir por tanto tempo. Tinha sonhado com André vindo até ela, reconhecendo seus erros, pedindo perdão. Mas agora que estava acontecendo, ela descobriu que as palavras eram vazias. Eram tarde demais. Eram insuficientes. Você sente muito, disse Clara, mais como uma afirmação do que uma pergunta. Você sente muito agora. Mas e antes? Quando eu te implorava para estar presente? Quando eu te pedia para me ver?
quando eu precisava de você e você sempre tinha algo mais importante para fazer. Você sentia muito, então? André abaixou a cabeça. Eu era egoísta. Era cego. Eu achava que prover financeiramente era suficiente. Achava que se te desse uma casa bonita, roupas caras, uma vida confortável, isso seria amor. Mas não era. Eu sei disso agora. Mas Clara não queria suas desculpas. Não agora. Talvez nunca. Você sabe o que é pior, André, disse ela, sua voz ganhando força. Não é a traição. Não é Sílvia. É o fato de que você me tornou invisível. Na minha própria casa, no meu próprio casamento, eu era invisível. E quando eu finalmente tentei me fazer ver, quando tentei lutar por mim mesma, quase perdi tudo. Minha vida, meu filho, minha sanidade. Eu sei, disse André, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. E eu vou passar o resto da minha vida tentando compensar isso. Eu prometo. Vou ser melhor. Vou ser o marido que você merece. O pai que nosso filho merece. Clara olhou para ele e sentiu uma tristeza profunda, porque ela conhecia André, conhecia suas promessas, conhecia o padrão. Ele mudaria por algumas semanas, talvez alguns meses. Seria atencioso, presente, dedicado. Mas aos poucos, tão gradualmente que ela nem perceberia, ele voltaria a ser quem sempre foi. E eles estariam de volta ao mesmo lugar, presos no mesmo ciclo. Eu não quero suas promessas, André, disse Clara, sua voz firme apesar do cansaço. Não confio mais nelas. Não confio mais em você. As palavras caíram como lâminas entre eles. André pareceu encolher, como se tivesse levado um golpe físico. O que você está dizendo? Perguntou ele, embora já soubesse a resposta. Estou dizendo que quando eu sair daqui, não vou voltar para você. Vou ficar na casa de praia até o bebê nascer. E depois disso, vamos conversar sobre divórcio. Não, disse André, sua voz quebrando. Não, Clara, por favor, eu te amo. Eu amo nosso filho. Não faça isso. Não destrua nossa família. Clara sentiu uma pontada de dor no peito. Mas não era por André. Era pelo que eles poderiam ter sido e nunca foram. Era pelo futuro que ela tinha imaginado e que agora sabia que nunca existiria. Você destruiu nossa família muito antes de eu cair, André. Eu só estou reconhecendo isso agora. André afundou na cadeira, o peso de suas próprias ações finalmente o esmagando. Ele queria argumentar, queria convencê-la. Mas que argumentos ele tinha? Que evidências? Poderia apresentar de que seria diferente? Nenhuma. Ele não tinha nada além de palavras vazias e promessas quebradas. Por favor, disse ele, uma última tentativa desesperada. Pelo menos pense no bebê. Ele merece ter um pai. E ele terá um pai, respondeu Clara. Mas eu mereço ter um parceiro. E você nunca foi isso. Então eu vou fazer o que deveria ter feito há muito tempo. Vou escolher a mim mesma. André se levantou lentamente, derrotado. Ele olhou para Clara uma última vez, como se memorizasse seu rosto, como se esse fosse o fim de algo que ele nunca soube valorizar enquanto teve. Eu vou respeitar sua decisão, disse ele finalmente, mas saiba que eu nunca vou parar de me arrepender. Nunca vou parar de desejar que pudesse voltar no tempo e fazer tudo diferente. Mas não podemos voltar no tempo, disse Clara. Só podemos seguir em frente. André assentiu, virou-se e saiu do quarto. E Clara ficou sozinha novamente, sentindo uma mistura estranha de alívio e tristeza. Ela tinha feito a coisa certa. Sabia disso em seu coração. Mas isso não tornava a decisão menos dolorosa. Nos dias seguintes, Clara se fortaleceu gradualmente. Fisicamente, seu corpo se recuperava. As dores diminuíam. A força voltava. Os médicos ficaram impressionados com sua recuperação, chamando-a de milagrosa. Mas a recuperação emocional era mais lenta. Clara passava horas acordada à noite, revivendo o que tinha acontecido. Tentando entender como sua vida tinha chegado a esse ponto, tentando imaginar o que viria a seguir. Foi durante uma dessas noites insones que ela tomou uma decisão. Ela não ia apenas sobreviver a isso, ia transformar isso,
Ia pegar toda a dor, toda a raiva, todo o trauma e transformar em algo significativo. Algo que pudesse ajudar outras mulheres que passaram pelo que ela passou. Na manhã seguinte, quando Otávio veio visitá-la, Clara estava sentada na cama com um bloco de notas, escrevendo febrilmente. "O que você está fazendo?" perguntou Otávio. "Estou fazendo planos", respondeu Clara, seus olhos brilhando com uma determinação que seu pai não via há anos. "Vou criar uma fundação, uma organização para ajudar mulheres em situações vulneráveis, mulheres grávidas que foram abandonadas, mulheres que enfrentam violência emocional, mulheres que precisam de suporte e não sabem onde encontrar." Otávio se sentou lentamente, processando as palavras de sua filha. Isso é admirável, Clara. Mas você tem certeza? Depois de tudo que aconteceu, você quer se expor ainda mais?" Clara olhou para seu pai com uma clareza que ela não tinha antes. "Eu vou me expor de qualquer forma. A mídia já está falando sobre mim. As pessoas já estão formando opiniões. Mas em vez de ser a vítima frágil que eles querem que eu seja, vou ser a sobrevivente forte que escolho ser. Vou usar minha plataforma, meu nome, minha história para fazer diferença." Otávio ficou em silêncio por um longo momento. E então, pela segunda vez desde que Clara acordou, ela viu lágrimas nos olhos de seu pai. "Você é mais forte do que eu jamais dei crédito", disse ele. Sua mãe ficaria orgulhosa. A menção de sua mãe, falecida há quase 10 anos, tocou algo profundo em Clara. Sua mãe tinha sido gentil, compassiva, dedicada a causas sociais, mas também tinha sido reprimida pelo mundo em que viviam, pelo nome Venturi, pelas expectativas. Clara sempre se perguntou se sua mãe tinha sido feliz, se ela tinha vivido a vida que queria ou apenas a vida que lhe foi imposta. "Eu vou honrar a memória dela fazendo isso", disse Clara. "Vou viver a vida que ela não pôde viver." E assim, começou a gestação da Fundação Aurora. Um nome escolhido por Clara para representar um novo começo, uma nova luz após a escuridão. Com o apoio financeiro de Otávio e uma equipe dedicada que ela começou a montar, a fundação rapidamente tomou forma. Mas enquanto Clara trabalhava para construir algo positivo de sua dor, outros eventos se desenrolavam fora de seu controle. O processo criminal contra Sílvia Bernardes avançava rapidamente. As provas eram esmagadoras. O vídeo da segurança, depoimentos de testemunhas, histórico de mensagens entre Sílvia e André. Tudo apontava para uma agressão deliberada. Sílvia tentou se defender, contratou os melhores advogados que seu dinheiro cada vez mais escasso podia comprar. Alegou que foi provocada, que Clara a empurrou primeiro, que agiu em defesa própria. Mas a narrativa já estava estabelecida. Ela era a vilã, a destruidora de lares, a mulher que quase matou uma grávida inocente. A mídia devorava cada pedaço de informação. Revistas faziam especiais sobre o caso. Programas de televisão debatiam os aspectos legais e morais. Redes sociais se dividiam entre aqueles que condenavam Sílvia completamente e aqueles poucos que questionavam se a história toda estava sendo contada. Mas o que ninguém sabia, o que nem Clara sabia completamente, era a história de Sílvia. A verdadeira história. Não a versão pintada pelos tabloides, mas a realidade nua e crua de uma vida marcada por rejeição e abandono. Sílvia Bernardes cresceu em lares adotivos. Passou de família em família, nunca permanecendo tempo suficiente para criar raízes. Nunca sendo escolhida, sempre sendo devolvida, como se fosse um produto defeituoso que ninguém queria manter. Aos 16 anos, finalmente fugiu do sistema e tentou construir uma vida por conta própria. Entrou no mundo da moda por acaso, descoberta por um fotógrafo que viu nela o que ninguém mais via. Beleza, potencial, valor. Mas Sílvia carregava feridas profundas, e feridas profundas não cicatrizam apenas porque você é bonita ou bem-sucedida. Elas se manifestam em relacionamentos destrutivos, em escolhas ruins, em uma necessidade desesperada de ser amada, vista, escolhida. André representava tudo isso. Ele era poderoso, estabelecido, respeitado. E ele a escolheu. Pela primeira vez em sua vida, alguém realmente a escolheu.
E Sílvia se agarrou a isso com uma intensidade que beirava a obsessão. Ela sabia que ele era casado, sabia que estava errado, mas a parte quebrada dela não se importava, porque ser a outra mulher ainda era melhor do que ser ninguém, ainda era melhor do que ser invisível. E quando Clara apareceu naquela manhã no hospital, grávida e vulnerável, Sílvia não viu uma vítima, viu uma rival, viu a mulher que tinha tudo o que ela queria, o sobrenome, a legitimidade, o amor de André, mesmo que ele não demonstrasse. O empurrão não foi planejado, foi impulsivo. Foi a manifestação física de anos de raiva reprimida, de rejeição acumulada, de dor não processada. E agora, Sílvia estava pagando o preço. Não apenas pelas leis dos homens, mas pelo julgamento de uma sociedade que não tinha interesse em entender suas complexidades. Sentada em sua cela temporária enquanto aguardava julgamento, Sílvia refletia sobre como tinha chegado ali, sobre todas as escolhas que fez, sobre todos os sinais de alerta que ignorou, sobre como deixou sua dor transformá-la em algo que ela nunca quis ser. Ela não era má, sabia disso, mas tinha feito coisas más, tinha machucado alguém, quase tinha tirado uma vida, e isso não podia ser desfeito. Não importava quantas desculpas ela tivesse, quantas justificativas pudesse oferecer. O resultado era o mesmo. Clara estava viva por milagre, e o bebê também. Mas poderia ter sido diferente. E Sílvia teria que viver com esse conhecimento para sempre. Enquanto isso, André Toscano enfrentava seu próprio tipo de prisão. Não uma cela física, mas uma prisão social. Sua reputação estava destruída. Empresas que antes buscavam parcerias, agora o evitavam. Convites para eventos eram cancelados. Amigos paravam de atender suas ligações. O conselho de sua empresa o pressionava a renunciar. Acionistas exigiam mudanças na liderança. A imagem da companhia estava sendo manchada por associação. E isso era inaceitável no mundo dos negócios. André lutou para manter sua posição. Contratou especialistas em relações públicas. Deu entrevistas cuidadosamente orquestradas, onde se retratava como um homem arrependido, um marido que cometeu erros, mas que amava profundamente sua esposa e filho. Mas ninguém comprava a narrativa, porque as pessoas viram através da fachada. Viram um homem tentando salvar sua própria pele, não genuinamente arrependido. Viram manipulação, não redenção. E talvez mais doloroso para André foi perceber que Clara estava certa. Ele não tinha mudado. Mesmo agora, mesmo diante da possibilidade de perder tudo, sua primeira preocupação não era com ela ou com o bebê. Era com sua imagem, com sua carreira, com sua preservação. Ele era exatamente quem sempre foi, e provavelmente sempre seria. Um mês após acordar do coma, Clara recebeu alta do hospital. Otávio organizou tudo para que ela se mudasse para a casa de praia da família em Guarujá. Longe da mídia, longe do caos, longe de tudo que a machucava. A casa era linda, ampla, moderna, com vista para o mar. Clara passava seus dias caminhando pela praia, sentindo o sol em seu rosto, ouvindo o som das ondas. Seu filho crescia dentro dela, forte e saudável. E pela primeira vez em muito tempo, Clara sentia algo parecido com paz. Ela trabalhava remotamente na fundação, fazendo reuniões por vídeo, revisando documentos, planejando cada detalhe. A Fundação Aurora seria inaugurada pouco depois do nascimento do bebê. E Clara estava determinada a fazer dela algo extraordinário. Mas mesmo em meio a essa paz aparente, Clara não podia ignorar completamente o mundo exterior. O julgamento de Sílvia se aproximava. E Clara teria que depor. Teria que reviver aquele dia. Teria que enfrentar Sílvia novamente. A ideia a aterrorizava e a fortalecia ao mesmo tempo. Porque seria sua chance de falar, de contar sua versão, de garantir que justiça fosse feita. Mas seria mesmo justiça? Ou apenas vingança disfarçada? Clara não tinha certeza da resposta. E isso a incomodava mais do que estava disposta a admitir. O dia do julgamento amanheceu cinzento sobre São Paulo. Clara acordou cedo na casa de praia,
mas não conseguia se livrar da sensação de peso que carregava desde que abriu os olhos. Hoje, ela teria que voltar àquela cidade. Teria que entrar em um tribunal. Teria que olhar nos olhos de Silvia Bernardes e contar ao mundo o que tinha acontecido. Ela estava com 8 meses de gravidez agora. Seu filho se mexia constantemente, como se sentisse a tensão da mãe e protestasse contra ela. Clara colocou a mão sobre a barriga e respirou fundo, tentando se acalmar. Você está seguro, sussurrou para o bebê. Mamãe vai te proteger sempre, não importa o que aconteça hoje. Otávio chegou cedo para buscá-la. Ele tinha insistido em acompanhá-la, junto com uma equipe de advogados e seguranças. Clara inicialmente resistiu, dizendo que não precisava de todo aquele aparato. Mas Otávio foi inflexível. Você vai estar vulnerável ali, disse ele, e eu não vou permitir que nada te machuque novamente. Durante a viagem de volta a São Paulo, Clara ficou em silêncio, observando a paisagem pela janela. As praias deram lugar a prédios, o verde ao cinza, a paz ao caos urbano. Cada quilômetro a aproximava de um confronto que ela temia e desejava ao mesmo tempo. Quando chegaram ao tribunal, a cena era caótica. Repórteres se aglomeravam na entrada, câmeras prontas, microfones estendidos. Todos queriam uma declaração, uma foto, um pedaço da história que tinha capturado a atenção nacional. Clara desceu do carro e imediatamente foi cercada. Perguntas vinham de todos os lados, tão rápidas e numerosas que se fundiam em um ruído incompreensível. Os seguranças formaram uma barreira humana ao redor dela, abrindo caminho através da multidão. Clara manteve a cabeça baixa, as mãos protegendo a barriga. Não olhou para as câmeras, não respondeu às perguntas. Apenas caminhou, um passo de cada vez, até estar dentro do edifício, onde o barulho finalmente diminuiu. Dentro do tribunal, o clima era diferente, mais solene, mais sério. As pessoas falavam em sussurros, os passos ecoavam nos corredores de mármore. Tudo ali respirava autoridade e consequência. Clara foi levada a uma sala privada onde esperaria até ser chamada para depor. Otávio ficou com ela, assim como seu advogado principal, Dr. Marcelo Costa, um homem de 50 e poucos anos com reputação de nunca perder um caso. Você está pronta? Perguntou o Dr. Costa, sua voz gentil, mas profissional. Clara assentiu, embora não tivesse certeza se estava pronta mesmo. Como alguém poderia estar pronto para algo assim? Lembre-se, continuou ele, seja clara e direta. Conte exatamente o que aconteceu, sem emoções excessivas, mas também sem suprimir o que você sentiu. O júri precisa entender não apenas os fatos, mas o impacto que tudo isso teve em você. Clara escutou as instruções, memorizou os pontos-chave, preparou-se mentalmente. Mas nada disso realmente a preparava para o momento em que teria que entrar naquela sala, sentar-se naquela cadeira e reviver o pior dia de sua vida diante de estranhos. Passaram-se horas. Clara podia ouvir sons abafados vindos da sala de audiências, vozes, argumentos, o bater de um martelo. E então, finalmente, bateram na porta. Era a hora. Clara se levantou, ajeitou o vestido azul escuro que escolhera especialmente para parecer respeitável, mas não vitimizada, e seguiu o oficial de justiça até a sala. Quando entrou, todos os olhos se voltaram para ela. O júri, os advogados, os espectadores, os jornalistas. E lá, na mesa da defesa, Silvia. Clara forçou-se a olhar. Silvia estava magra, pálida, quase irreconhecível da mulher elegante e confiante que confrontou Clara no hospital. Ela usava um terno simples, sem joias, sem maquiagem elaborada. Parecia pequena, vulnerável, quase humana. Por um breve momento, seus olhos se encontraram, e Clara viu algo ali que não esperava. Não raiva, não desafio, mas algo parecido com vergonha, ou talvez arrependimento. Mas então Silvia desviou o olhar e o momento passou. Clara foi conduzida à cadeira de testemunhas. Fez o juramento com voz firme. E então o interrogatório começou. O promotor era um homem alto e imponente, com uma voz que preenchia a sala sem esforço. Ele começou com perguntas simples: nome, idade, estado.
Se viu, como se estivesse aquecendo Clara antes das perguntas difíceis, e então ele perguntou sobre aquele dia. Senhora Toscano, pode nos contar com suas próprias palavras o que aconteceu na manhã do incidente? Clara respirou fundo e começou a falar. Ela contou sobre chegar ao hospital sozinha, sobre esperar pelos exames, sobre ver Sílvia entrar na sala. Contou sobre a conversa que tiveram, sobre as palavras cruéis que Sílvia disse, sobre como cada frase foi projetada para ferir. E então ela contou sobre o empurrão, ambos os empurrões. O dela, fraco e defensivo, e o de Sílvia, forte e deliberado. Eu não tive tempo de me proteger, disse Clara, sua voz quebrando um pouco. Só tive tempo de pensar no meu bebê, de tentar protegê-lo, mas não consegui. Eu caí. E tudo escureceu. Houve silêncio na sala, um silêncio pesado e denso que parecia absorver todo o ar disponível. E quando você acordou? Perguntou o promotor suavemente. Quando acordei, 7 dias depois, não sabia se meu filho ainda estava vivo. Essa foi a primeira coisa que pensei. A primeira coisa que perguntei. Se meu bebê tinha sobrevivido. Mais silêncio. Clara viu algumas pessoas no júri limpando os olhos. Viu jornalistas tomando notas furiosamente. Viu Otávio sentado na primeira fileira, seu rosto uma máscara de controle que ela sabia que escondia emoção profunda. Obrigado, senhora Toscano, disse o promotor. Sei que isso foi difícil. Então foi a vez da defesa. O advogado de Sílvia era uma mulher de 40 e poucos anos, com óculos e uma expressão determinada. Ela se levantou e se aproximou de Clara com passos medidos. Senhora Toscano, disse ela, sua voz não hostil, mas firmemente profissional. É verdade que você empurrou minha cliente primeiro? Clara hesitou. Ela sabia que essa pergunta viria. Tinha sido preparada para ela, mas ainda era difícil admitir. Sim, respondeu ela finalmente. Eu a empurrei primeiro. E por que fez isso? Por quê? Porque ela disse coisas terríveis. Sobre mim, sobre meu casamento, sobre meu marido. Ela invadiu meu espaço pessoal e me provocou deliberadamente. Então você reconhece que iniciou o contato físico? Sim, mas... A advogada levantou a mão, interrompendo-a. Sim ou não, senhora Toscano? Clara sentiu a frustração crescer. Sim, mas meu empurrão foi defensivo. O dela foi agressivo. Há uma diferença. Há mesmo? A advogada caminhou de volta para sua mesa, pegou um tablet e o mostrou para o júri. Ela estava exibindo o vídeo de segurança, pausado no momento exato antes do primeiro empurrão. Este vídeo mostra que minha cliente estava simplesmente parada ali quando foi atacada. Não há evidência de que ela tenha tocado a senhora primeiro. A senhora, por outro lado, iniciou o contato físico, correto? Clara sentiu as bochechas esquentarem. Ela me provocou verbalmente. Palavras não são agressão física, senhora Toscano, e minha cliente tem o direito de se defender quando atacada. Clara olhou para o promotor esperando uma objeção, mas nenhuma veio. Ela estava sozinha naquele momento, exposta, vulnerável, tendo que defender ações que ela mesma não tinha certeza de como justificar. Eu estava grávida, disse Clara, sua voz ganhando força, vulnerável, e ela me empurrou sabendo que eu poderia cair, sabendo que poderia me machucar, sabendo que meu bebê poderia ser afetado. Isso não é defesa, é ataque calculado. A advogada parecia pronta para contra-argumentar, mas o juiz interveio. Conselheira, prossiga com suas perguntas. A advogada assentiu e mudou de tática. Senhora Toscano, é verdade que você sabia sobre o relacionamento entre seu marido e minha cliente? Objeção, gritou o promotor. Irrelevante. Vossa Excelência, contra-argumentou a advogada, vai à questão do estado emocional da vítima e sua predisposição para confronto. O juiz pensou por um momento. Permitido, mas seja breve. A advogada se virou novamente para Clara. Então, você sabia? Eu suspeitava. E isso a deixava com raiva? Claro que sim. Raiva suficiente para iniciar uma briga? Clara sentiu as lágrimas queimarem em seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair.
Não daria a Sílvia ou a qualquer pessoa naquela sala a satisfação de vê-la quebrar. Eu não iniciei uma briga. Eu me defendi de uma mulher que estava deliberadamente tentando me machucar emocionalmente. Mas você a empurrou primeiro, fisicamente. Sim, e eu me arrependo disso. Mas meu arrependimento não muda o fato de que ela retaliou com força excessiva, colocando minha vida e a vida do meu filho em risco. A advogada pareceu avaliar se deveria continuar pressionando, mas decidiu contra. Sem mais perguntas, disse ela, voltando para sua cadeira. Clara foi dispensada. Ela desceu da cadeira de testemunhas com pernas trêmulas, sentindo que tinha sido dissecada diante de um público ávido. Voltou para seu lugar ao lado de Otávio, que imediatamente pegou sua mão e a apertou em apoio silencioso. O julgamento continuou. Outras testemunhas foram chamadas, enfermeiras do hospital que presenciaram o caos imediato após a queda, médicos que atenderam Clara na UTI, especialistas que falaram sobre os riscos de trauma durante a gravidez. E então, finalmente, foi a vez de Sílvia. Ela subiu a cadeira de testemunhas com passos hesitantes. Suas mãos tremiam ligeiramente quando fez o juramento. E quando começou a falar, sua voz era baixa, quase inaudível. Seu próprio advogado a interrogou primeiro, fazendo perguntas cuidadosamente elaboradas para pintá-la sob a melhor luz possível. Sílvia falou sobre sua versão dos eventos, sobre como foi provocada, sobre como agiu em defesa própria, sobre como nunca pretendeu causar o nível de dano que causou. Eu não queria que ela caísse, disse Sílvia, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu só queria que ela me deixasse em paz. Eu só queria ser vista. As últimas palavras saíram como um sussurro quebrado, revelando mais do que Sílvia provavelmente pretendia. A criança abandonada por trás da mulher bonita, a pessoa ferida por trás da fachada confiante. Mas o promotor não teve piedade. Quando foi sua vez, ele destruiu sistematicamente cada elemento da defesa de Sílvia. Mostrou mensagens de texto onde ela falava sobre Clara com desdém. Apresentou testemunhos de pessoas que ouviram dizer que Clara não merecia André. Destacou inconsistências em sua história. E então ele reproduziu o vídeo de segurança. Na íntegra, em câmera lenta. Todos assistiram em silêncio enquanto a cena se desenrolava. O primeiro empurrão de Clara, fraco e hesitante. E então o empurrão de Sílvia, forte e deliberado. A queda de Clara. O pânico que se seguiu. Quando o vídeo terminou, a sala estava em silêncio absoluto. Senhorita Bernardes, disse o promotor, sua voz cortante. Você chama isso de defesa própria? Sílvia não respondeu. Ela apenas chorou, seus ombros tremendo com soluços silenciosos. Sem mais perguntas, disse o promotor, e voltou para sua cadeira. Os argumentos finais foram feitos. O promotor pintou Sílvia como uma mulher ciumenta e cruel que deliberadamente atacou uma mulher grávida vulnerável. A defesa pintou Sílvia como uma mulher provocada além de seu limite, que reagiu instintivamente sem intenção de causar dano grave. E então, o caso foi para o júri. A espera foi agonizante. Clara ficou na sala privada com Otávio e os advogados, incapaz de comer, incapaz de descansar, incapaz de fazer qualquer coisa além de contar as horas. Finalmente, depois de quase 6 horas de deliberação, o júri retornou. Clara entrou na sala com o coração martelando no peito. Sentou-se e esperou enquanto o juiz pedia ao júri seu veredicto. O porta-voz do júri se levantou, um homem de meia idade com expressão séria. Nós, o júri, consideramos a ré, Sílvia Bernardes, culpada de agressão com lesão corporal grave. A sala explodiu em murmúrios. Jornalistas correram para fora para transmitir a notícia. Sílvia desabou em sua cadeira, seu rosto enterrado nas mãos. Clara sentiu uma onda de emoções conflitantes. Alívio, satisfação, mas também, inesperadamente, tristeza. Porque não havia vencedores ali. Apenas 2 mulheres, cujas vidas tinham sido irrevogavelmente alteradas por uma série de escolhas ruins. A sentença seria proferida em 2 semanas, mas todos sabiam que seria severa. Sílvia enfrentaria anos de prisão. Sua vida, como a conhecia, tinha acabado.
Clara deixou o tribunal cercada por repórteres, mas desta vez parou e falou. Hoje foi feita justiça, disse ela, sua voz clara e firme. Mas isso não é apenas sobre mim. É sobre todas as mulheres que são colocadas em situações vulneráveis, sobre todas as que sofrem em silêncio. É por isso que estou criando a Fundação Aurora, para garantir que nenhuma mulher tenha que passar por isso sozinha. Sua declaração foi gravada, transmitida, viralizou nas redes sociais em minutos. Clara Venturi não era mais apenas a vítima rica e privilegiada. Ela era uma voz, uma líder, uma força. Na viagem de volta para a casa de praia, Clara finalmente permitiu que a exaustão tomasse conta. Ela se recostou no banco do carro e fechou os olhos, sua mão descansando protetoramente sobre a barriga. Acabou, sussurrou Otávio ao seu lado. Você pode descansar agora. Mas Clara sabia que não tinha acabado. Não realmente. O julgamento era apenas o começo. A verdadeira jornada estava apenas começando. 2 semanas depois, Silvia Bernardes foi sentenciada a 5 anos de prisão. A notícia foi recebida com aprovação geral. Justiça tinha sido feita. A vilã tinha sido punida. Mas Clara não sentiu a satisfação que esperava. Em vez disso, sentiu um vazio estranho. Como se todo aquele processo, toda aquela luta, não tivesse realmente resolvido nada. Silvia pagaria por suas ações. Mas o dano já estava feito. As cicatrizes permaneciam. E havia também a questão de André. Durante todo o julgamento, ele tinha ficado discretamente de fora, evitando a mídia, evitando confrontos. Mas Clara sabia que sua vez viria, não no tribunal, mas na inevitável divisão de vidas que aconteceria nos meses seguintes. O divórcio seria finalizado após o nascimento do bebê. Os advogados já estavam trabalhando nos detalhes. Custódia compartilhada, pensão alimentícia, divisão de bens. Tudo muito civilizado, tudo muito calculado. André tentou uma última vez se reconciliar, aparecendo na casa de praia sem avisar. Clara o recebeu na varanda, com o oceano como testemunha de sua conversa final. Eu ainda te amo, disse André, suas palavras soando desesperadas. Ainda posso mudar. Ainda posso ser o que você precisa. Clara o olhou com uma mistura de pena e firmeza. Amor não é suficiente, André. Nunca foi. Eu precisava de um parceiro, de um igual, de alguém que me visse. E você nunca me viu. Nunca realmente. Mas nosso filho terá 2 pais que o amam. Mas esses pais não estarão juntos. E está tudo bem. Ele vai crescer vendo sua mãe como uma mulher forte que fez escolhas difíceis. E talvez isso seja melhor do que crescer vendo uma mulher quebrada fingindo felicidade. André não teve resposta para isso. Ele assentiu lentamente, aceitando finalmente a realidade que Clara já tinha aceitado meses atrás. Eu vou estar presente na vida dele, disse André. Vou ser o pai que deveria ter sido o marido. Clara esperava que fosse verdade, por seu filho, mas não segurava a respiração. André foi embora, e Clara ficou na varanda observando o sol se pôr sobre o oceano. Seu filho chutou forte dentro dela, como se celebrasse a liberdade recém-conquistada. Nós vamos ficar bem, sussurrou Clara, sua mão acariciando a barriga. Só nós 2 contra o mundo. E vamos ser incríveis. A inauguração da Fundação Aurora foi marcada para 3 semanas após o nascimento do bebê. Clara tinha todos os detalhes planejados. O local, os palestrantes, a mídia. Seria um evento que chamaria a atenção nacional para a causa. Mas antes disso, havia algo mais importante. A gala anual da Fundação Venturi. Era um evento tradicional que acontecia todo ano, reunindo a elite empresarial e política de São Paulo. Normalmente, Clara evitaria algo assim em seu estado avançado de gravidez. Mas Otávio insistiu que ela comparecesse. Disse que era importante para o futuro da Fundação Aurora ter esse tipo de exposição. Clara concordou, embora com reservas. Ela não sabia que Otávio tinha outros planos, planos que não compartilhou com ela. A gala foi realizada no mais luxuoso hotel de São Paulo. O salão estava decorado com flores caras e luzes suaves. Mulheres usavam vestidos que custavam mais do que o salário anual de muitas pessoas. Homens
usavam ternos feitos sob medida e relógios que valiam pequenas fortunas. Clara chegou usando um vestido de maternidade elegante, em tom de dourado escuro. Ela estava radiante, sua gravidez lhe dando um brilho que chamava a atenção de todos na sala. O evento começou como esperado. Discursos foram feitos, doações foram anunciadas. A elite de São Paulo se congratulava por sua generosidade enquanto bebia champanhe caro e fazia networking. Clara circulava pela sala com Otávio, cumprimentando pessoas, aceitando parabéns pela Fundação Aurora, sorrindo educadamente para comentários sobre sua gravidez. Mas ela percebia algo estranho. Otávio estava tenso. Seus olhos constantemente varriam a sala como se procurasse por algo ou alguém. E havia uma energia inquieta nele que Clara não conseguia decifrar. "Pai, está tudo bem?" perguntou ela quando finalmente conseguiram um momento de privacidade. "Está", respondeu ele, mas sua voz não era convincente. "Apenas aguarde. Tudo vai fazer sentido em breve." Antes que Clara pudesse questionar mais, as luzes do salão diminuíram. Um silêncio gradual tomou conta da sala. Todos os olhos se voltaram para o palco, onde Otávio subiu ao pódio. "Boa noite a todos", começou ele, sua voz forte ecoando pelo sistema de som. "Obrigado por comparecerem a mais uma gala da Fundação Venturi. Como sabem, este ano foi particularmente desafiador para nossa família. Minha filha, Clara, enfrentou provações que nenhuma mulher deveria enfrentar." Clara sentiu seu estômago apertar. O que Otávio estava fazendo? Mas Clara não apenas sobreviveu, continuou Otávio. Ela se transformou. Ela pegou sua dor e a transformou em propósito, e hoje quero honrá-la por essa coragem. Aplausos encheram a sala. Clara sorriu educadamente, mas por dentro estava confusa. Isso não estava no programa. Otávio não tinha mencionado nada sobre uma homenagem, e como parte dessa homenagem, disse Otávio, sua voz ganhando um tom mais sério, "acredito que todos merecem conhecer a verdade completa. A verdade sobre o que aconteceu. A verdade sobre quem estava envolvido. E a verdade sobre quem realmente orquestrou tudo." O coração de Clara parou. O que ele estava dizendo? Otávio fez um sinal e um grande telão desceu atrás dele. A sala ficou em silêncio absoluto, todos os olhos fixos na tela. E então imagens começaram a aparecer. Primeiro, o vídeo de segurança do hospital que todos já conheciam. Mas então outras imagens, mensagens de texto entre Sílvia e alguém cujo número estava oculto. Conversas onde Sílvia falava sobre confrontar Clara, sobre fazer ela pagar, sobre ter certeza de que André entendesse quem realmente o amava. E então numa revelação que fez Clara perder o fôlego. Imagens de câmeras de segurança de diferentes locais, mostrando Sílvia encontrando um homem. Sempre o mesmo homem. Um homem de terno escuro, cuja face nunca era totalmente visível. Eles se encontravam em cafés, em estacionamentos, em lugares discretos, e em um dos vídeos havia áudio. "Você precisa fazer ela entender que está no caminho errado", dizia o homem, sua voz distorcida, mas inteligível. "Precisa mostrar a ela que André não é dela, que nunca foi." "Mas e se ela se machucar?" perguntava Sílvia, sua voz hesitante. "E se algo der errado?" O homem ria, um som frio e calculado. "Então será apenas um acidente infeliz. Essas coisas acontecem, especialmente com mulheres grávidas que são emocionalmente instáveis." A sala explodiu em murmúrios chocados. Clara sentia como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Alguém tinha manipulado Sílvia. Alguém tinha planejado o confronto. Alguém tinha querido que ela se machucasse. Mas quem? Como se respondendo sua pergunta silenciosa, Otávio continuou. "Durante meses, nossa equipe de investigadores trabalhou para descobrir quem era esse homem. Quem tinha motivo para querer minha filha fora do caminho. E a resposta, quando finalmente a encontramos, foi chocante. Mais imagens apareceram na tela. Registros financeiros. Transferências de dinheiro de uma conta offshore para a conta de Sílvia. Pequenas quantias que passariam despercebidas. Mas quando somadas eram substanciais. E então uma foto.
tirada de longe com zoom máximo, mas clara o suficiente. O homem de terno escuro entrando em um prédio corporativo. E acima da entrada, um logo que Clara reconheceu imediatamente. Era a holding de André. A realização atingiu Clara como um soco no estômago. Alguém dentro da empresa de André. Alguém próximo a ele. Alguém que tinha acesso, recursos e motivo. Mas quem? E por quê? Otávio parecia pronto para revelar, mas antes que pudesse, as luzes do salão piscaram. Uma vez, 2 vezes, e então apagaram completamente. Pânico instantâneo. Pessoas gritaram. Cadeiras foram derrubadas. No escuro, Clara sentiu mãos a segurando, protegendo-a. Reconheceu o toque de seu pai. Não se mexa, sussurrou Otávio. Alguém não quer que essa informação seja revelada. As luzes de emergência acenderam, banhando a sala em um brilho vermelho sinistro. Clara olhou ao redor, tentando processar o caos. Convidados confusos, seguranças correndo. E no fundo da sala, uma figura se movendo rapidamente em direção à saída. Um homem de terno escuro. Ele! Gritou Clara, apontando. É ele! Os seguranças correram, mas o homem era rápido. Ele desapareceu na multidão confusa antes que pudessem alcançá-lo. Quando as luzes principais voltaram, minutos depois, ele já tinha ido. Como um fantasma. Como se nunca tivesse estado ali. A gala terminou em caos controlado. Convidados foram acalmados e lentamente dispersados. A polícia foi chamada. Declarações foram tomadas, mas o homem misterioso tinha desaparecido sem deixar rastros. Clara estava sentada em uma sala privada do hotel, ainda tentando processar tudo o que tinha acontecido. Otávio estava ao seu lado, falando ao telefone com alguém, dando ordens, exigindo respostas. Quando finalmente desligou, ele se virou para Clara. Eu sinto muito, disse ele. Eu pensei que o teríamos. Pensei que poderíamos expô-lo publicamente e forçá-lo a se revelar. Mas ele é mais esperto do que imaginei. Quem é ele? Perguntou Clara, sua voz tensa. Quem quer me machucar? E por quê? Otávio suspirou pesadamente. Ainda não sabemos, com certeza. Mas temos teorias. Alguém dentro da empresa de André que tem muito a ganhar com sua saída. Alguém que se beneficiaria de um escândalo envolvendo a família Toscano. Mas isso não faz sentido. Se eu me machucasse, André sofreria. Sua empresa sofreria. Como isso beneficiaria alguém? Exatamente, disse Otávio, seus olhos brilhando com compreensão. A menos que o objetivo nunca tenha sido apenas te machucar. A menos que o objetivo fosse criar caos suficiente para que André perdesse o controle da empresa. E então alguém pudesse assumir uma luta pelo poder. Clara deveria ter imaginado. No mundo dos negócios, pessoas faziam coisas terríveis por poder. Mas usar uma mulher grávida como peão, manipular Sílvia para fazer o trabalho sujo, era monstruoso. Sílvia sabe quem ele é? Perguntou Clara. Já tentamos falar com ela na prisão. Ela se recusa a cooperar. Ou tem medo demais para falar, ou foi paga o suficiente para manter silêncio. Provavelmente ambos. Clara se sentiu enjoada. Tudo isso tinha sido orquestrado. Ela não era apenas uma vítima de um momento de raiva. Era uma vítima de uma conspiração calculada. E o pior era que o responsável ainda estava lá fora, livre, esperando sua próxima oportunidade. 3 semanas depois, Clara deu à luz um menino saudável. Ela o chamou de Gabriel, que significa força de Deus, porque ela precisava acreditar que algo divino os tinha protegido através de tudo aquilo, algo maior que ela, maior que Otávio, maior que qualquer conspiração humana. Gabriel era perfeito, pequeno, rosado, com olhos escuros que pareciam ver através de tudo. Clara o segurava e sentia uma proteção feroz que nunca tinha experimentado antes. Esse pequeno ser dependia completamente dela, e ela faria qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, para mantê-lo seguro. André veio ao hospital, é claro. Segurou Gabriel com lágrimas nos olhos, maravilhado com o milagre que quase tinham perdido. Por alguns momentos, enquanto observava pai e filho juntos, Clara sentiu uma pontada do que poderia ter sido.
uma família, um futuro compartilhado, uma vida diferente. Mas então André entregou Gabriel de volta e a ilusão se desfez. Eles não eram uma família, eram duas pessoas separadas, conectadas apenas por esse pequeno ser. E estava tudo bem. Tinha que estar. A Fundação Aurora foi inaugurada 2 semanas após o nascimento de Gabriel, em uma cerimônia mais modesta do que originalmente planejado. Após o caos da gala, Clara decidiu que preferia algo mais íntimo, mais focado na missão do que no espetáculo. O espaço era lindo. Um antigo casarão em Pinheiros, reformado para servir como abrigo temporário e centro de recursos para mulheres. Havia quartos confortáveis, uma cozinha comunitária, uma sala de estar acolhedora. E escritórios onde assistentes sociais, psicólogos e advogados trabalhariam para ajudar as mulheres a reconstruírem suas vidas. Clara fez um discurso na inauguração, com Gabriel dormindo em seus braços. Esta fundação nasceu da dor, começou ela, sua voz clara e firme, da minha dor, mas também da dor de incontáveis mulheres que vieram antes de mim e que virão depois. Mulheres que são deixadas sozinhas nos momentos mais vulneráveis. Mulheres que precisam de apoio e não sabem onde encontrar. Esta fundação é para elas, para nós. Aplausos calorosos encheram a sala, e Clara sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que estava fazendo algo que realmente importava. Mas mesmo em meio a esse momento triunfante, ela não podia ignorar a sensação persistente de que estava sendo observada. Seus olhos varreram a pequena multidão, procurando por qualquer coisa fora do lugar, qualquer pessoa que não deveria estar ali. E então ela o viu. Não o homem de terno escuro, mas alguém que ela não esperava, Silvia Bernardes. Não era possível. Silvia estava na prisão. Clara tinha certeza disso, mas ali, no fundo da sala, parcialmente escondida atrás de uma coluna, estava uma mulher que se parecia exatamente com Silvia. Mesma altura, mesma postura, mesmo cabelo. Clara piscou e a mulher desapareceu, como se nunca tivesse estado ali, como uma miragem, como um fantasma. Você viu isso? Clara sussurrou para Otávio ao seu lado. Viu o quê? Havia uma mulher. Ali. Ela aparecia. Não importa. Otávio a olhou com preocupação. Você está exausta. Acabou de ter um bebê. Seu corpo e sua mente ainda estão se recuperando. É natural ver coisas que não estão lá. Clara assentiu, querendo acreditar, mas a sensação de inquietação permanecia. Naquela noite, de volta à casa de praia com Gabriel dormindo em seu berço ao lado de sua cama, Clara não conseguia dormir. Ficou olhando para o teto, ouvindo o som das ondas lá fora, tentando acalmar sua mente inquieta. Foi então que ouviu. Um som estranho vindo de baixo. Como se alguém tivesse batido algo contra a porta da frente. Clara ficou paralisada. A casa tinha segurança, alarmes, câmeras. Ninguém poderia entrar sem que ela soubesse. Mas o som veio novamente, mais alto desta vez. Com o coração disparado, Clara se levantou cuidadosamente, tentando não acordar Gabriel. Pegou seu telefone, pronta para chamar segurança, e caminhou lentamente até o corredor. A casa estava escura, iluminada apenas pela luz da lua que entrava pelas grandes janelas. Clara desceu as escadas com passos silenciosos, cada degrau parecendo ecoar alto demais no silêncio. Quando chegou ao andar de baixo, viu. Um envelope havia sido deslizado por baixo da porta da frente. Clara ficou olhando para ele por um longo momento, como se fosse explodir se ela o tocasse. Mas finalmente, com mãos trêmulas, ela o pegou. Era grosso, pesado, sem endereço, sem remetente. Ela o abriu ali mesmo, sob a luz fraca da lua. Dentro havia uma única foto, e quando Clara a viu, o ar saiu de seus pulmões. Era uma foto de Silvia, na prisão. Mas não era qualquer foto. Era recente. Clara podia ver pela data impressa no canto. E no verso, uma mensagem escrita à mão. Ela não foi a única a apagar. E você não está segura enquanto a verdade permanecer escondida. Ele está sempre observando. Clara deixou a foto cair,
suas mãos tremendo violentamente. Pegou o telefone e ligou para Otávio imediatamente. Ele atendeu no terceiro toque, sua voz sonolenta, mas imediatamente alerta ao ouvir o pânico na voz de Clara. O que aconteceu? Clara contou sobre o envelope, sobre a foto, sobre a mensagem. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Tranco todas as portas, disse Otávio finalmente. Ativo todos os alarmes. Estou a caminho. E Clara, não saia de casa. Não abra a porta para ninguém. Ninguém. Clara fez exatamente como instruída. Trancou tudo, ativou todos os sistemas de segurança, voltou correndo para o quarto onde Gabriel dormia pacificamente, alheio ao terror de sua mãe. Ela o pegou do berço e o segurou contra o peito, sua respiração finalmente começando a se acalmar. Gabriel resmungou em protesto, mas não acordou. Enquanto esperava Otávio chegar, Clara olhou novamente para a foto que tinha trazido com ela. Estudou cada detalhe, a expressão no rosto de Sílvia, o ambiente ao redor, e então notou algo que tinha perdido antes. No fundo da foto, parcialmente obscurecido pela sombra, havia uma figura. Um homem, de terno escuro. Ele tinha estado lá, na prisão, visitando Sílvia, ou talvez intimidando-a, garantindo seu silêncio. Quem era esse homem? E o que ele queria? Otávio chegou 40 minutos depois com uma equipe completa de segurança. Eles vasculharam a propriedade, verificaram as câmeras de segurança, procuraram por qualquer sinal de invasão. Mas não encontraram nada. As câmeras não mostravam ninguém se aproximando da casa. Os sistemas de alarme não tinham sido acionados. Era como se o envelope tivesse aparecido por mágica. Isso não é possível, disse o chefe de segurança frustrado. Ninguém pode passar por todos esses sistemas sem deixar rastro. Mas alguém conseguiu, disse Clara, sua voz tensa. Alguém com recursos, alguém que sabe exatamente o que está fazendo. Otávio estudou a foto e a mensagem por um longo tempo. Vou aumentar a segurança, disse ele finalmente. Vou colocar guardas aqui 24 horas. Vou ter investigadores trabalhando dia e noite para descobrir quem é esse homem. E vou fazer tudo ao meu alcance para garantir que você e Gabriel estejam seguros. Clara assentiu, mas por dentro sabia que segurança física não era suficiente. Enquanto esse homem misterioso permanecesse nas sombras, enquanto seus motivos permanecessem desconhecidos, enquanto Sílvia permanecesse silenciosa, eles nunca estariam verdadeiramente seguros. Nos dias seguintes, a vida de Clara se tornou uma fortaleza. Segurança em todos os lugares, restrições de movimento, paranoia constante. Cada sombra era uma ameaça, cada som desconhecido era um perigo. Gabriel crescia alheio a tudo isso, sorrindo e fazendo sons de bebê, trazendo momentos de luz em meio à escuridão. Clara se agarrava a esses momentos. Eram âncoras que a impediam de se perder completamente no medo. A Fundação Aurora continuava seu trabalho, mas agora sob vigilância constante. Clara fazia reuniões por vídeo sempre que possível, relutante em deixar a segurança de casa com Gabriel. E então, 3 semanas após a carta misteriosa, outra revelação. Um dos investigadores de Otávio encontrou algo. Registros de uma empresa fantasma que tinha ligações com a holding de André. Transações financeiras suspeitas. E um nome. Um nome que fez tudo fazer sentido e, ao mesmo tempo, tornar tudo mais complicado. Rodrigo Ferreira, o vice-presidente sênior da holding de André. Um homem que trabalhou ao lado de André por mais de uma década. Um homem considerado leal, confiável, indispensável. Um homem que estava sistematicamente comprando ações da empresa através de intermediários, acumulando poder, esperando o momento certo para fazer seu movimento. O incidente com Clara não era sobre machucá-la, pessoalmente. Era sobre criar o escândalo perfeito, sobre enfraquecer André o suficiente para que ele perdesse o controle da empresa. E então, Rodrigo poderia assumir, tendo o conselho do seu lado, tendo os acionistas do seu lado, tendo a narrativa do seu lado. Sílvia era apenas uma ferramenta, Clara era apenas um meio para um fim, e Gabriel,
O bebê que quase nunca nasceu era apenas um dano colateral aceitável no mundo frio e calculado da ambição corporativa. Quando Otávio apresentou as evidências para Clara, ela sentiu uma raiva fria e focada se estabelecer em seu peito. "Nós vamos pegá-lo", disse ela, sua voz dura como aço. "Vamos expô-lo. E vamos garantir que ele pague por tudo que fez." Otávio sorriu. Um sorriso que Clara raramente via. Um sorriso predatório. "Já estamos trabalhando nisso, mas precisamos ser cuidadosos. Ele tem conexões, tem recursos. Se movermos rápido demais, ele pode desaparecer." "Então vamos ser pacientes", disse Clara. "Vamos construir um caso irrefutável. E quando estivermos prontos, vamos destruí-lo da mesma forma que ele tentou nos destruir." Nas semanas que se seguiram, enquanto os investigadores construíam seu caso, Clara voltou sua atenção para a Fundação Aurora. Se Rodrigo achava que ela seria intimidada, que recuaria, que desapareceria na obscuridade, ele estava completamente errado. A fundação cresceu rapidamente. Mais mulheres procurando ajuda, mais voluntários se oferecendo, mais doações chegando. Clara se tornou uma figura pública, dando entrevistas, escrevendo artigos, falando em conferências. Ela contava sua história repetidamente, não como uma vítima, mas como uma sobrevivente. E cada vez que contava, outra mulher encontrava coragem para contar a sua. O movimento cresceu. A Aurora se tornou mais do que uma fundação. Tornou-se um símbolo. E enquanto isso acontecia, Clara construía sua própria fortaleza. Não de concreto e aço, mas de propósito e comunidade. Cada mulher que ajudava a tornava mais forte. Cada vida que tocava a tornava mais resiliente. Gabriel tinha 3 meses quando finalmente o caso contra Rodrigo Ferreira estava completo. As evidências eram esmagadoras. Fraude, manipulação, conspiração. Tudo meticulosamente documentado, verificado e refutável. A prisão foi feita discretamente, sem alarde, sem drama. Rodrigo foi levado de seu escritório uma manhã comum, suas mãos em algemas, seu rosto uma máscara de choque e raiva. Ele não foi sem lutar. Contratou os melhores advogados, negou tudo, alegou que estava sendo enquadrado. Mas as evidências não mentiam. E aos poucos, sua fachada cuidadosamente construída desmoronou. Testemunhas começaram a aparecer. Pessoas que ele tinha intimidado, pessoas que ele tinha manipulado, pessoas que finalmente tinham coragem de falar. E Sílvia. Finalmente Sílvia falou. Em troca de uma sentença reduzida, ela concordou em testemunhar. Contou tudo. Como Rodrigo a tinha procurado. Como ele tinha plantado a ideia de confrontar Clara. Como ele tinha garantido que ela estaria no hospital naquele dia específico. Como ele tinha manipulado cada passo, sempre permanecendo nas sombras, sempre mantendo as mãos limpas. Sílvia também revelou que as ameaças continuaram mesmo na prisão. Rodrigo tinha deixado claro que se ela falasse, pessoas que ela amava sofreriam. Foi por isso que ela permaneceu em silêncio por tanto tempo. Não por dinheiro, por medo. O julgamento de Rodrigo foi rápido. Com as evidências e o testemunho de Sílvia, não havia muito que ele pudesse fazer. Foi condenado a 15 anos de prisão por uma série de acusações. Sua carreira terminou. Sua reputação destruída, sua vida, como a conhecia, acabada. Clara estava presente na sentença. Olhou para Rodrigo enquanto o veredito era lido e não sentiu satisfação. Não sentiu raiva. Sentiu apenas uma tristeza profunda pela capacidade humana de causar dano em nome da ambição. Quando saiu do tribunal, ela segurava Gabriel firmemente, seu pequeno rosto curioso olhando ao redor, tentando entender o mundo estranho dos adultos. "Acabou de verdade desta vez?" perguntou ela a Otávio. Ele assentiu, mas havia cautela em seus olhos. "Acabou. Mas, Clara, pessoas como Rodrigo raramente atuam sozinhas. Pode haver outros. Pode haver coisas que ainda não descobrimos." Clara considerou isso por um longo momento. "Então vamos estar prontos", disse ela finalmente. "Porque não vou mais viver com medo. Construí algo maior do que eu. Maior do que qualquer ameaça. E vou continuar construindo." E ela fez exatamente isso. Nos meses seguintes, a
Fundação Aurora continuou crescendo. Clara se tornou uma voz nacional em direitos das mulheres, políticas de proteção a gestantes, reforma do sistema de justiça. Seu rosto estava em revistas, sua história inspirava milhares. Gabriel crescia cercado de amor e propósito. André cumpria seu papel como pai aos fins de semana, e aos poucos eles encontraram um ritmo que funcionava. Não era a família tradicional que Clara tinha imaginado, mas era deles. E era suficiente. Sílvia cumpria sua sentença reduzida, mas Clara tinha garantido que ela tivesse acesso a terapia, educação, preparação para quando fosse libertada. Porque Clara entendia agora que Sílvia era tanto vítima quanto perpetradora. E quebrar esse ciclo requeria compaixão, não apenas punição. Otávio, que nunca foi homem de demonstrações emocionais, se tornou um avô dedicado. Visitava Gabriel sempre que podia, carregando o neto em seus braços com um cuidado que ele nunca tinha demonstrado quando Clara era bebê. Era como se Gabriel o tivesse suavizado, o tivesse tornado humano de uma forma que décadas de negócios nunca conseguiram. 2 anos depois do incidente, Clara estava na varanda da casa de praia observando Gabriel brincar na areia. Ele tinha crescido tanto. Caminhava agora, falava em frases curtas, tinha personalidade própria. Ele era corajoso, curioso, gentil. Ela pensou em tudo o que tinha acontecido, nas escolhas que fez, nos desafios que enfrentou, nas cicatrizes que carregava, mas também pensou nas vitórias, nas vidas que tocou, na diferença que fez, na mulher que se tornou. A jornada não tinha sido o que ela esperava, mas a tinha moldado, transformado, fortalecido de maneiras que ela nunca poderia ter imaginado. Gabrielzinho, chamou ela. Hora do lanche. O menino correu até ela, areia grudada em suas roupas, sorriso enorme no rosto. Clara o pegou no colo e o abraçou forte, respirando o cheiro de protetor solar e infância. Te amo, meu amor, sussurrou ela. Amo você também, mamãe, respondeu Gabriel, suas palavras ainda um pouco emboladas, mas perfeitamente claras para ela. E naquele momento, observando o oceano, segurando seu filho, Clara soube. Tudo o que ela tinha passado, toda a dor, todo o trauma, todo o medo, tinha valido a pena. Porque a tinha trazido até ali, até esse momento, até essa vida. Uma vida que ela construiu, uma vida que ela escolheu, uma vida que era completamente, autenticamente dela. O fantasma nas sombras tinha sido exposto, os segredos tinham sido revelados, a justiça tinha sido feita. E Clara Venturi, que um dia caiu em uma sala de espera e quase perdeu tudo, agora estava de pé, mais forte do que nunca, pronta para qualquer coisa que o futuro trouxesse. Porque ela tinha aprendido a lição mais importante de todas, que a verdadeira força não vem de nunca cair, vem de se levantar toda vez que você cai, de transformar cicatrizes em histórias, de transformar dor em propósito. E com Gabriel nos braços e um legado em construção, Clara caminhava para o futuro não com medo, mas com esperança. Porque o passado pode cobrar caro, mas o futuro é seu para criar. E ela estava apenas começando.